Como eu disse, estudamos aqui o segundo domingo deste mês de agosto. Nós íamos estudar nos 3 domingos 3 características importantes, destacáveis da vida de Jesus. E se nós aprendermos a viver como Jesus, ou pelo menos buscarmos nos aproximar desta vida que Ele viveu e nos ofereceu, por certo, como nós estudamos aqui, a nossa vida será melhor. Resta saber se nós queremos viver isso. Nessas 3 atitudes que podem mudar a história da vida humana, a primeira delas que nós estudamos foi sobre oração. A gente estudou, a Bíblia diz, a oração de um justo tem poder. E isso é bíblico. Tiago, capítulo 5, versículo 16, ele escreveu: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz, ou seja, ela tem poder. Segunda questão que nós estudamos semana passada foi sobre amor. Se tem alguém que viveu o amor em sua vida, o amor de Deus, foi Jesus. Ele ensinou a amar, não só ensinou, ele praticou o amor. E ele, com esse amor que ele trouxe de Deus, nunca exigiu nada em troca, nada. Ele nunca pediu, inclusive, para que as pessoas o amassem, longe disso. Tudo o que Jesus fez foi por amor. E o texto clássico, quando se fala do amor de Deus, se a gente quer conhecer o amor de Deus, a gente lê João 3,16, que diz que Deus amou tanto o mundo, essa expressão, o mundo do grego para o português quer dizer gente. Deus amou pessoas, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. No outro texto, Jesus, Mateus 22, 37, 38 e 39, ele disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo mandamento é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Essas 2 características, oração, amor, nós encontramos em Jesus. E para encerrar este estudo deste mês, hoje, nós vamos estudar sobre o perdão. O tema de hoje, o poder do perdão, que havia na vida de Jesus. E se a gente começa a estudar sobre perdão, existem muitas pessoas nos nossos dias que elas estão sofrendo enfermidades, problemas, dificuldades, pelo simples fato de não aprenderem a perdoar. O perdão liberta, o perdão transforma, o perdão traz algo de novo no coração de quem perdoa e principalmente de quem é perdoado. Essa expressão, essa palavra perdão, escrita na Bíblia ou no Novo Testamento também várias vezes, que foi escrito no grego, a palavra perdão, perdoar, ela significa literalmente cancelar, remir, cancelar. Quando você ouvir essa palavra perdão na Bíblia, ela quer dizer cancelar. Então, significa esse cancelamento de uma obrigação. A pessoa tinha uma obrigação, ou ela estava devendo alguma coisa, e quando ela recebe esse perdão, inclusive até é interessante que do grego se subentende, no grego essa palavra perdoar, cancelar, ela trata a questão financeira, inclusive. Então, quando você ouvir essa palavra perdão, o sentido é o sentido de cancelar uma dívida. Por isso que Jesus, na célebre oração que ele nos ensinou, em Mateus capítulo 6, versículo 12, Jesus ele usou essa expressão: Deus, perdoa-nos as nossas dívidas. Mateus 6, 12 diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores.
Interessante essa expressão de Jesus, que parece que ele está falando de dívida, de devedor, de dinheiro. Mas nesse caso específico, ele não está falando só disso. É uma dívida, por exemplo, quando você perdoa alguém que te feriu, alguém que te magoou, alguém que intentou contra você, ele contraiu uma dívida em relação a você. E quando você perdoa essa pessoa, você está liberando, cancelando essa dívida, ou seja, a pessoa não te deve mais nada, ele já te pediu perdão. Por isso que é difícil perdoar. Uma pessoa, ela se torna devedora, por exemplo, no âmbito espiritual, quando ela transgride a lei de Deus. Cada pessoa que peca, ela tem que ter entendimento e aprender a suportar a pressão, a culpa que a própria transgressão vai trazer para ela. Porque quando você peca, quando você faz algo contra alguém, isso vai trazer para você uma dívida. E você vai ter que aprender a administrar isso. Infelizmente, no coração de muita gente, as pessoas não sabem administrar isso, as pessoas guardam rancor. As pessoas guardam dentro do seu coração essa dívida, e isso vai corroendo, isso vai queimando a pessoa por dentro. É interessante que eu já ouvi da boca de cristãos, eu já ouvi da boca de gente que diz assim: eu sou crente, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou gospel, enfim, como queira usar o termo que quiser usar. Mas eu já ouvi de pessoas desse naipe dizendo o seguinte: alguém chega nele e fala: me perdoa pelo que eu fiz por você. Ele fala: não vou perdoar você não. Eu já ouvi isso, é incrível. E quem usa isso, ou quem faz isso, eu estou falando de pessoas cristãs, discípulos de Jesus. Lembre-se, nós estamos estudando sobre 3 atitudes, existem outras tantas, mas eu destaquei aqui 3 atitudes que Jesus viveu. E por ele ter vivido isso, se nós somos discípulos de Jesus, por isso que eu insisto sempre aqui, que Jesus não é religião, apesar de quererem transformar ou de religiosizar, se é que é possível usar essa expressão, de tentar transformar Jesus numa religião. Jesus não trouxe uma religião. Jesus, ele trouxe ensinamentos. Jesus trouxe libertação. Jesus, ele em outros textos, ele diz: se você aprender a viver amando, perdoando e orando, a tua vida vai ser completamente diferente. O problema é que as pessoas não oram, as pessoas não aprenderam a amar como deveria amar, e principalmente perdoar como deveria perdoar. A boa nova do Evangelho é que Jesus trouxe para a gente o perdão de Deus. Evangelho quer dizer boa nova. E quando a gente aceita esse convite para essa salvação, e já que nós somos considerados pecadores, e por sermos pecadores, Deus é santo, nós estaremos sempre longe dele se não fosse por Jesus. Acontece que quando a gente aceita Jesus, a gente tem que entender que o perdão de Deus, nesse caso, o perdão de Deus, ele é condicional. E interessante isso, porque o amor de Deus é incondicional. Deus não impõe condição nenhuma. Mas a questão do perdão, ele é condicional. Porque Jesus falou sobre isso. Jesus ensinou bastante sobre isso. Interessante que, numa das consultas que ele teve, lá no passado com os discípulos, com as pessoas que caminhavam com ele, Lucas capítulo 17, anote aí você que gosta, versículo 3, 4 e 5, acompanha aqui no telão. Jesus responde o seguinte: olha gente, tome cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o e, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Versículo 4, se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoa-lhe. Os apóstolos, quando eles ouviram isso, disseram a Jesus: Deus, aumenta a nossa fé, porque não vai ser fácil não. Não vai ser fácil. Aí Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, ele dá essa condição.
se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, condição, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Perdão de Deus é condicional. Tem uma condição. Por isso que Jesus, naquela oração que a gente citou há pouco, a oração mais conhecida no mundo, a oração dominical, o tal do Pai Nosso, que muita gente diz, Jesus está dizendo, a oração que ele ensina assim: Pai, perdoa as nossas dívidas, do jeito que nós estamos perdoando os nossos devedores. Ok? Amém? Vocês estão aqui? O que Jesus está falando? Tem uma condição. Pai, perdoa do jeito que eu estou perdoando. Quer dizer, se você não está exercendo o perdão de Deus não está chegando na tua vida. É simples de entender. Por isso que você vê hoje em igrejas, muita gente que se diz evangélica, cristã, crente, gospel, como eu já falei aqui, mas essa pessoa não vai para frente. Essa pessoa está sempre com dificuldade, seja financeira, seja emocional, seja dentro da família, seja com a esposa, seja com o marido, seja com os filhos. Estou falando de gente que um dia levantou a mão, aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, foi batizado. Diz o texto que quem é batizado, ele nasce de novo, agora da água e do Espírito. E nessa nova vida, algumas coisas, características do passado, elas devem ficar no passado. Por isso que Paulo, o apóstolo, escreveu, ele disse: gente, você está em Cristo, se você está em Cristo, e outras versões diz, aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Eu estou citando 3 características, mas existem outras da vida de Jesus. Como eu já tenho insistido aqui ao longo desses anos, Jesus, ele é o protótipo de Deus para nós. Você quer agradar a Deus, é só você olhar para Jesus. Aí Jesus diz, se você quiser ter uma vida diferente, uma vida melhor, se você quiser ser livre, ok? Você nega-se a si mesmo, toma a tua cruz e me segue. Se você quiser, você não é obrigado. Então, quando eu olho para a Bíblia e vejo essa questão do perdão, por que muita gente hoje não vai para frente? Pô, mas eu vou na igreja, pô, mas eu oro, pô, mas eu dou o dízimo, pô, mas eu jejuo, pô, mas eu evangelizo. Mas ainda assim, dentro do coração dessa pessoa existe rancor, existe mágoa, existe peso, existe dívida. E por isso que ela não vai para frente. É simples, se você ler a Bíblia, você vai entender, é condicional. Poxa, eu estou sentindo um peso na minha vida, de tanta coisa ruim. Por que você está sentindo esse peso? Ah, porque talvez Deus não te perdoou. Sim. Talvez você não aprendeu a perdoar. Pastor, mas não é fácil. Não é fácil. Porque quando Jesus falou, se o cara chegar contra você e pecar contra você, e ele chegar depois, meu, estou arrependido, você me perdoa? Você tem que falar, perdoo. Aí ele volta mais 7 vezes num dia. E ele erra, e ele fala, perdoa. O que você tem que falar? Perdoa. Aí os discípulos chegam e falam, Jesus, então eu preciso de fé para isso. Quem consegue aqui ficar sem pecar um dia inteiro? Se tiver alguém aqui assim, eu queria te conhecer, levanta a sua mão. Sem falar nenhum palavrão, sem ter nenhum pensamento ruim, sem desejar a coisa dos outros, nenhum tipo de pecado, nada. Consegue? Quando você peca, geralmente você tem consciência e fala assim, meu Deus, tem misericórdia. Errei. Você está na rua andando, de repente o cara vê uma moça bonita, tal, e eu já falei sobre isso aqui. Olhar a beleza dos outros não é pecado, que existe gente bonita, como eu, inclusive, e existe gente feia, como muitos por aí. Tá? Então não custa nada você passar pela rua, olhar uma pessoa falando, nossa, que pessoa bonita. Ponto. O problema é que na mente da pessoa ela fica assim, nossa, que pessoa bonita. Olha, meu Deus, Jesus. Pecou. Jesus falou que já pecou.
Aí o que a pessoa faz? Meu Deus, eu errei. Ai, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Quando você faz isso em nome de Jesus, o que Deus faz? Aí alguém faz alguma coisa contra você e vem e fala, se você me perdoa, fala, eu não, perdoo não. Aí o perdão que você estava esperando de Deus não vem. Sabe o que isso tem acontecido, meus irmãos? Em muitos lugares. Muita gente que está dentro da igreja é religiosa. Isso é religião. Religião mata, destrói, afasta. Religião tira a comunhão das pessoas com Deus, em vez de trazer comunhão das pessoas com Deus. Infelizmente, na época de Jesus, Jesus bateu de frente com muito amor, com muito carinho, mas com muita ênfase, em alguns doutores da lei, em alguns fariseus, sacerdotes de igrejas da época, que eram religiosos, que classificavam quem que eles deveriam perdoar, classificavam quem que eles deveriam amar, quem eram os queridinhos, quem não eram os queridinhos. E Jesus vai e bate de frente. Tem uma história de perdão fantástica. É interessante que Jesus, ele estava sendo perseguido, que todo o seu ministério, por causa desse amor, por causa desse perdão que ele vivia, ele foi perseguido, os caras tentavam matar ele, ele sempre escapava, ele sempre tinha um jeito de fugir e tal. Como diz a Bíblia, não era a hora ainda dele ser preso e crucificado. Então Deus sempre dava um escape. Mas Jesus era perseguido, toda cidade que ele ia, todo lugar que ele ia, que ele batia de frente com esses caras que se sentiam o máximo, eu sou judeu, eu sou filho de Abraão, eu tenho Deus como meu Senhor, Deus só ama a mim, Deus não ama os outros. Veja que interessante o que eles falavam na época. Se você trouxe a Bíblia, vamos ler aí João capítulo 7, por favor. Se tiver alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura, faça isso. João capítulo 7. Relata a história de Jesus pregando e também sendo perseguido. Quero ler a partir do versículo 45, por favor. Diz o texto, João 7, 45, que finalmente os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhes perguntavam, por que vocês não o trouxeram? Porque eles tinham sido mandados prender Jesus. 46. Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. 47, será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? 49, não, olha a expressão que eles usam, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. 50, Nicodemos, um deles, que lá no capítulo 3, começo do capítulo... final do capítulo 3, começo do capítulo 4, tinha tido um encontro com Jesus. Nicodemos, um deles que antes tinha procurado Jesus, perguntou para esses caras aí, sacerdotes e fariseus. 51, a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo?
capítulo... Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 50. Os irmãos de José lutaram contra ele, brigaram contra ele, se esforçaram contra ele, venderam ele como escravo, tinha inveja dele, tinha raiva dele, bateram nele, prenderam ele numa cova, da cova tiraram do buraco, venderam ele como escravo, inventaram, na verdade, uma grande mentira, pegaram as suas vestes, passaram o sangue de um cordeiro, levaram para o seu pai, quando o viu, ele tinha uma visão debilitada, quando ele viu aquilo, Jacó viu, diz a Bíblia que Jacó chorou amargamente, porque ele amava José, e os irmãos disseram, pai, não tem jeito, José já era, os irmãos arrumaram a maior treta com José, venderam ele ficou pelo menos 13 anos, longe da sua casa, longe dos seus pais, longe da sua terra, da sua família. Aí José lá no Egito, Deus o levanta, porque José era um cara que ele não tinha, ele tinha algo definido dentro do seu coração. Eu tenho um Deus, esse Deus está comigo, aonde eu estou, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso disso, aquilo, eu preciso de Deus, porque eu sou a bênção do Senhor aonde eu estou. Aí diz o texto que na prisão, tudo que José fazia, Deus abençoava. Na casa do chefe da guarda, tudo que José fazia, Deus abençoava. Por quê? Porque ele tinha um coração de gente que perdoa, de gente que não está nem aí. Aconteceu essas coisas, bola para frente. Maior é aquele que está em mim, Deus Todo-Poderoso é que cuida de mim. Mas Deus se esqueceu de mim? Não, Deus está comigo todo o tempo, Deus vai abrir as portas, isso é meu Deus, eu confio nele, longe disso. Deus levantou José no Egito como governador, José se casou no Egito, José teve os seus filhos, José trouxe a sua família, Faraó permitiu que José trouxesse toda a família do seu pai. Veio o pai, veio os irmãos, veio toda a família, cachorro, papagaio, veio tudo lá para o Egito. Chegando no Egito, depois de um tempo, Jacó morre. Aí os irmãos de José, gente que tem rancor no coração, gente que tem medo quando faz coisa errada, disseram o seguinte: agora nós estamos lascados, José vai pegar a gente e descontar tudo que nós fizemos para ele. Gênesis capítulo 50, versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? 16, mandaram então um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou. 17, que se te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com toda ou com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos seus servos, do Deus do teu pai. Quando José recebeu esse recado, José chorou. Versículo 18, depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. 19, José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? 20, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Para quê? Para que hoje fosse preservada a vida de muitos. 21 e último, por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Eu imagino que aquele peso que estava no coração dos irmãos de José, quando José fala assim: esquece, está perdoado. O que vocês fizeram foi ruim, Deus fez uma coisa boa do ruim que vocês fizeram. Fique em paz, eu vou sustentar você, eu sou governador aqui, fique em paz. Eu imagino que o coração dos irmãos já foi assim, ó. Mas o peso maior, eu acredito, saiu das costas de José. Se é que havia algum peso,
José, ele fez o seguinte: está liberado. Por isso que eu insisto e repito, Mateus 6, 14, 15, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Ou seja, o que eu quero te mostrar com isso hoje? Essa característica da vida de Jesus. Se realmente nós compreendemos o que Jesus fez na cruz, Jesus trouxe o perdão de Deus para as nossas vidas. Jesus se sacrificou por nós, por amor. O sangue de Jesus, diz a Bíblia, nos perdoa de todos os nossos pecados. Então, se nós somos cristãos, discípulos de Jesus, nós vivemos segundo o que Jesus ensinou. Nós amamos com o amor dele e nós perdoamos com o seu perdão. Por isso que a gente cantou há pouco aqui: oh Deus, dá-me um novo coração. Que jeito que é esse coração? Disposto a obedecer, amar como o Senhor amou, perdoar com teu perdão. Que não é fácil, mas a boa notícia é que se a gente conseguir chegar nesse estágio, coisas que estão dentro de nós vão deixar de existir. Doenças, problemas, indefinições. Você vai ser uma pessoa definida. Você vai olhar para Jesus, você vai receber o perdão e o amor de Jesus, e isso vai refletir através da tua vida, alcançando pessoas. Por isso que Salomão, o grande sábio, escreveu em Provérbios 17, 9: aquele que perdoa uma ofensa, cobre a transgressão e demonstra amor, mas aquele que joga no rosto, separa os melhores amigos. Na linguagem de hoje, esse mesmo texto ficou assim: quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Perdoou? Perdoei. Acabou. Provérbios 28, 13 diz que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. O grande profeta Isaías escreveu, Isaías 55, 7, que o ímpio abandone o seu caminho, que o homem mau abandone os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. E se a gente está aqui hoje, foi porque Deus nos perdoou. Por isso que a gente está aqui. Paulo, o apóstolo, escrevendo à igreja de Colossos, aos Colossenses 3:13, ele escreveu: suportem-se uns aos outros. Entenda essa expressão suporte, é dar suporte. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Amém, irmãos? Amém. Deus perdoou a tua vida? Amém. Então é com esse mesmo perdão que você tem que aprender agora a perdoar. Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, ele disse, Efésios 4:32, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Para finalizar, Jesus disse claramente, Lucas 6:37, não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Marcos 11:25, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem, também seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. No Velho Testamento, Levítico 19:18 está escrito, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Ou seja, meus irmãos, a gente tem que ter essa característica. E eu estou trazendo isso para vocês hoje, porque essa característica estava na vida de Jesus. Como eu gosto muito da história, além de José e de Davi, Davi foi um cara que aprendeu. Salmo 86, versículo 5, ele escreveu, tu és bondoso, tu és perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam.
E esse Deus de Davi é o mesmo Deus que está com a gente aqui hoje. Salmo 32, versículo 1, último texto. Davi escreveu o seguinte: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. 3, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Meus irmãos, para nós dizer que é cristão é muito fácil, muito fácil. Sou crente, sou gospel, sou evangélico agora, estou indo numa igreja, e é bacana lá, tal. É legal, tá. Mas que característica que tem de Jesus na tua vida? Porque quando a pessoa lá de fora olha para mim e para você, fala assim: eu quero ver se realmente essa pessoa tem uma nova vida. Na hora que ele está se relacionando com os outros, ele aprendeu a amar, ele já perdoou as tretas que tem dos irmãos, já perdoou. Meu irmão, hoje em dia tem gente que está dentro da igreja dizendo que ama a Deus, mas não fala com o pai, não fala com a mãe, não fala com o irmão, não fala com o ex-amigo ou com o amigo, não fala com o vizinho, não fala com ninguém, porque ele tem ódio, tem rancor. Não, fez isso por mim, eu não perdoo não, vai pagar. Quantas mulheres perderam seus maridos, ou maridos que perderam suas mulheres, e em vez de seguir adiante, o marido abandonou a mulher, o que eu vou fazer? Ficar chorando amargamente, depois de tudo que eu fiz? Não, Deus é testemunha, Deus é o justo juiz, Deus é fiel. A pessoa quis ir embora, problema dela. Eu continuo servindo a Deus, amando a Deus, e o melhor de Deus ainda vai vir na minha vida, ponto, eu creio assim. Tá, você pecou contra mim, Deus te abençoe. Mas não, tem mulher que você fica assim: tomara que aquele desgraçado case com uma sirigaita, pior do que tal. Pague todos os pecados dele para ele ver. Tomara que aquele cara fique doente, que quando ele ficar doente ele vai lembrar de mim para eu cuidar dele. Tem uns caras que oram assim, né? E aí fica com aquele rancor, aquela mágoa, isso vai consumindo, definhando por dentro. Aí a pessoa vai na igreja e fala assim: eu amo a Deus. Papo furado. Eu quero ser como Jesus. Papo furado. Você não faz nada para mudar isso. O que você tem que aprender a fazer? Liberte-se. Por isso que Jesus falou: seja livre. De que forma? Liberte-se. Dá perdão para as pessoas. Libere perdão para as pessoas. Ame as pessoas. Mas pastor, Jesus, é tão difícil amar aquele camarada, aquele ali, só Jesus. É corintiano, né, Deus? É difícil amar aquele ali, meu Deus. Brincadeira, tá, gente? Mas é difícil. Não é difícil. O fácil é ficar vivendo essa vida de hipocrisia, de religiosidade que muitos crentes vivem hoje. E a gente pode melhorar isso. Provavelmente nunca vamos conseguir ser como Jesus, mas a gente pode ser bem parecido com Ele. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé juntos. Talvez a tua oração hoje seja aquela dos discípulos: Senhor, aumenta a nossa fé. Porque é difícil. Aumenta a nossa fé, Senhor, pois que Deus possa aumentar a fé no teu coração e você saia daqui hoje diferente. E olha, meu irmão, escuta o que eu estou te falando, guarda no teu coração. É bem provável que se você começar a exercer isso a partir de hoje, daqui a um tempo,
Você vai vir aqui nesse mesmo lugar e vai testemunhar como a tua vida mudou. Escuta o que eu estou te falando. Porque tem gente que acha que para a vida dele mudar, ele precisa ir na igreja, fazer campanha, fazer sacrifício. E ele precisa mudar a vida financeira, ele precisa mudar a vida. Na maioria das vezes não resolve nada. O que resolve, o que é de prático, que resolve, é você tomar algumas atitudes dentro da tua vida. E se libertar dessas coisas. Ser livre. Livre para amar, livre para perdoar, livre para ser um cristão como Jesus, ou próximo de Jesus. E viver a sua vida abençoada. Você pode ter certeza que Deus vê todas as coisas, porque Ele vê, né, irmãos? Tem vários textos na Bíblia que diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então, se tem alguém tentando alguma coisa contra você, se tem alguém querendo te dar um chapéu, se tem alguém falando mal de você, criticando você, e olha, por experiência própria, se eu fosse olhar para isso, eu nem vim aqui no domingo pregar. Porque o que tem de gente que fala mal de mim, que luta contra a igreja para ela não ir para frente, se eu fosse olhar para isso, eu estava em casa, debaixo do cobertor, chorando. Mas como eu sei que maior é aquele que está em mim do que esse que está no mundo, eu chego aqui, oh Deus, abençoa todo mundo, abençoa os vizinhos, abençoa as pessoas, Senhor, Deus abençoe. Ficar sofrendo para quê? Quem quiser sofrer, que sofra. Eu não quero sofrer. Por isso que, como diz o salmista, eu deito e durmo, porque o Senhor está comigo. Eu não fico lá antes de dormir, ai, aquele desgraçado, meu Deus do céu. Passa a noite lá, desesperado. Acorda no outro dia com o zoião assim, parece quebrado, né? Igual do desenho. Ai, meu Deus. Tive uma noite péssima também, aquela figura daquele desgraçado apareceu na minha mente. Ainda bem que aqui não tem ninguém assim, né? Mas infelizmente as pessoas vivem assim. Aí depois falar, eu sou cristão, eu sou crente, eu amo a Deus. Papo furado. Não é fácil viver assim, mas é possível viver assim. Amém?